Estamos de volta. Começaram as reuniões que buscam acordo entre indígenas e proprietários de terra no oeste do estado do Paraná. Uma juíza federal de Porto Alegre e um desembargador do tribunal aqui do Paraná foram para Guaíra. O primeiro encontro foi numa área de recente conflito, com gente ferida a tiros. Uma área controlada por indígenas, alvo de investigações, como a RIC TV já mostrou. Os mesmos indígenas que, vejam só, proibiram que a RIC TV acompanhassem as autoridades do judiciário, mas só a RIC TV. As reuniões da semana foram acompanhadas por uma outra equipe de televisão do Paraná. Eles puderam registrar tudo, enquanto a RIC TV ficou do lado de fora. Ainda assim, tivemos acesso a alguns momentos. Um deles, considerado pelos presentes como constrangedor. Aqui, e nós estamos sem terra agora, mendigando, pedindo para vocês a comida. E nós vamos pedir porque não tem mais mato, não tem mais caça, nem pesca, como o Siriaco falou, a gente vai na pesca, daqui a pouco vem polícia e toma tudo, nosso anzol, nosso peixe que tirar. Paralelo aos encontros dentro das áreas invadidas, aconteceram outras reuniões. O dono da área em disputa foi chamado na Justiça Federal para uma tentativa de acordo. Nós viemos tentar entender, né, a real situação, aí, o que está acontecendo, quais estão sendo as negociações em cima da nossa área, que ultimamente as invasões só têm aumentado, né? Então estou vindo aí na expectativa de que temos boas notícias, de que possamos resolver a situação da melhor forma possível. Aí. Qual seria a boa notícia? De que vão levar os invasores para outro local e liberar a nossa área. Não durou nem 30 minutos a tal reunião de mediação. E até advogado do dono da área saiu sem dar entrevista. Hoje, já há uma ideia comum de que o acordo passa pela compra de terras invadidas pela Itaipu. A usina também é parte de processo de indenização quando do alagamento de áreas para a construção de barragens. Esse desembargador recebeu a missão: intermediar um acordo para o conflito de terra no oeste do estado. E, segundo ele, a solução já foi apresentada. A solução mais próxima, assim, para tentar pelo menos atender a necessidade imediata das partes envolvidas, né, é a aquisição de áreas, né, que possam acomodar a comunidade indígena, né, que estão nessa disputa aí pelo território naquela região oeste do Paraná. O comprador? Veja, o comprador muito provavelmente vai ser a União Federal. A disputa por terra se intensificou este ano nos municípios de Guaíra, Terra Roxa e Autônia. O conflito se intensificou com a publicação de um decreto da FUNAI. Nele, existe a previsão da criação de uma reserva indígena dentro dos 3 municípios. Com isso, Guaíra perderia 15% da área. Terra Roxa, 18%. Prefeituras, ruralistas e proprietários foram à justiça. O decreto acabou suspenso e as reintegrações de posse também. E aí entrou na história esse desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele pertence a uma comissão criada para intermediar conflitos agrários. Um trabalho reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Conselho Nacional de Justiça. Segundo o desembargador, a solução passa pela usina hidrelétrica de Itaipu. A série Terra Sem Lei mostrou que proprietários de áreas invadidas estão sendo procurados pela binacional. Bom negócio? Para a cidade, não. Por quê? Porque quando você tem uma aldeia de fato homologada numa cidade, você impede o crescimento dela de várias formas, né? Você não vai conseguir fazer uma estrada, uma rodovia, uma indústria. A cidade tem uma desvalorização imobiliária hoje muito grande, né? Guaíra sempre teve um preço imobiliário muito bom. De repente, parou tudo, né? E hoje você vê propriedades à venda, você anda na cidade toda, só vê placa de venda, né? E não vende. A Itaipu é ré num processo de indenização às comunidades indígenas Guarani. A construção da usina, lá na década de 1970, provocou o deslocamento de tribos inteiras. De acordo com o desembargador, a Itaipu já está autorizada por ele a fazer negócio, oferecer dinheiro para a compra de terra invadidas de quem queira vender. Existem alguns proprietários de terras que são objeto de ações possessórias, né, que fizeram essa oferta, ou pelo menos sinalizaram com a possibilidade
de fazer essa oferta, né, desde que a Itaipu faça frente ao valor que eles entendem devido. Mas eventualmente vai ter aquele proprietário com área invadida que não queira fazer esse negócio. Como intermediar isso? Bom, como eu disse assim, no primeiro momento a gente trabalha com necessidades, né? As mais imediatas são aqueles proprietários que, com as suas áreas ocupadas pela comunidade indígena, pretendem ou precisam explorar essa área. Até que, dentro do conjunto das áreas que vierem a ser adquiridas, né, a gente possa, eventualmente, fazer o deslocamento dessas comunidades indígenas que ocupam essas áreas, onde os proprietários não têm interesse na venda. O acordo encaminhado até o momento não prevê a criação da reserva indígena. Mas o desembargador não descarta que isso aconteça, o que afetaria a urbanização e o crescimento dos 3 municípios. Pode ser uma das conclusões a que chegamos ao final das mediações. Mas isso vai depender, lógico, evidentemente, da quantidade de área que for ocupada, né, e quais comunidades que serão assentadas nessas áreas. É por isso que existe resistência entre os prefeitos da região. A criação de reservas indígenas é vista como um entrave para o crescimento das cidades. Os encontros promovidos pelas autoridades do judiciário, na prática, não deram resultado imediato e reforçaram o temor de quem vive na região. As ameaças de novas invasões e novos conflitos são reais. A comissão informou ter ouvido todos os lados desse conflito e agora pretende propor soluções. Quais serão elas? Bom, ainda não sabemos. Mas os lados têm pressa. As invasões só aumentam, em tamanho de área e também do número de invasores. E os riscos contra eles aumentam na mesma proporção. A única certeza é que não deixaremos essa história cair no esquecimento. Se hoje o Paraná inteiro sabe do conflito, é porque a RIC TV comprou essa briga, estando dentro ou fora das reuniões. Ficamos por aqui, gente. Até uma próxima edição do seu RIC Séries. Boa tarde.